Olá, o Olhar Independente está no ar. E hoje a gente recebe a realizadora Camila Guerra. Seja bem-vinda, Camila, aqui ao programa. Obrigada, feliz de estar aqui, muito legal. Pois é, que bom. Você já esteve aqui há bastante tempo, no início da sua trajetória, né? Enquanto que você ainda estava cursando uma especialização em documentário aqui na UFRN, né? De lá para cá tem muita coisa, né, Camila? Nossa, só tem, assim. A especialização em produção de documentários foi muito importante para dar esse primeiro passo mesmo na realização, né, audiovisual. E eu lembro que eu vim aqui com um mini doc, assim, da matéria, né, depois vim aqui com Pequena Flor de Ameixa também, que foi online. E é muito legal estar voltando hoje, assim, porque eu sinto que eu estou num outro lugar, né, assim, passei por documentário, mas também ingressando agora na ficção, né. E, bom, eu sou Camila Guerra, né? Eu sou realizadora audiovisual, trabalho com direção, produção, roteiro e elaboração de projeto. E aí eu criei a Trevo Azul Filmes, que é a minha produtora cinematográfica, que ela meio que veio mesmo em 2022, porque a gente estava se preparando para os editais de 2023. Aliás, ela veio em 2023 por causa dos editais, inclusive. E aí, como a gente é um projeto de longa, né? Eu pensei assim, bom, tenho que virar uma empresa mesmo para poder concorrer. Sim. Quando a gente começa a ter projetos de maior dimensão, isso começa a vir, né? Eu acho que é um amadurecimento de mercado. Sim, faz parte do processo mesmo de amadurecimento. Exatamente. E aí veio a LPG RN, a LPG Natal, e coloquei produções, assim, que já estavam sendo desenvolvidas há anos, desde que eu saí quer dizer, eu me formei, né, em produção de documentário, especialização, e aí eu já estava com vários projetos em desenvolvimento, sobretudo em coprodução com a Caboré Filmes também. Que é outra empresa aqui do Rio Grande do Norte, né, que já aí tem várias produções nacionais, muita coisa. E ela meio que inspirou, né, Camila? Demais. Inspirou você, inspirou outras empresas, né? E a gente foi percebendo esse aquecimento no mercado cinematográfico aqui no Rio Grande do Norte. Nossa, com certeza. A Caboré, eu acho que ela é uma grande referência, né? Inclusive Babi Baracho, né, que é uma das CEOs da Caboré, ela sempre me acompanhou muito, assim, nessa trajetória, né, do audiovisual. Então, quando eu comecei a trazer ideias, aí ela e André Santos também acataram e aí fomos juntos. E aí colocamos na LPG que é a Lei Paulo Gustavo, né? Lei que Paulo surgiu Gustavo. No período pós-pandêmico, né? Mas já em Isso. decorrência da pandemia. Para poder justamente ajudar as lacunas que se criaram, né, na pandemia no setor audiovisual, né? Uma lei 70% formada pelo Fundo Setorial Audiovisual. Sim. E foi a primeira vez aqui no estado que a gente teve acesso à categoria de longa-metragem e produção de série. E aí eu pensei, bom, é uma oportunidade para botar um projeto, né? E aí colocamos o meu primeiro curta-metragem ficcional, que é Uma Herói, que foi aprovado também, que eu co-dirijo, inclusive, com Babi Baracho, e é uma coprodução da Trevo com a Caboré. Colocamos também o episódio piloto da série que eu criei, que é Todas as Nossas Fases, e também dirijo com Babi, e é uma coprodução também da Trevo com a Caboré. E aí aprovamos o longa-metragem documental Movimento por Sentimento, que dessa vez eu co-dirijo com o André Santos e também é uma coprodução com a Caboré. Então a gente tem essa parceria muito forte. E como é que surgem essas coproduções? Olha, como eu já era muito amiga de Babi inicialmente, e eu já tinha feito laboratórios da Caboré e tinha conhecido o André, eu fui atrás de apresentar para eles um projeto. Sim. Eu disse assim, olha, eu realmente, eu sou nova aqui, mas eu tenho ideias e eu tentei formalizar, criei, assim, um mood board, assim, criei todo um projeto gráfico com referência, assim. E aí eu disse assim, olha, eu quero fazer um pitching com vocês. Aí, Babi, aí eu cheguei lá, fiz uma reunião com eles, mostrei todos os projetos, mesmo que a gente já tenha virado muito amigos e muito parceiros de projeto, eu sempre faço questão de mostrar tanto o roteiro, ou então um argumento, ou então também o projeto gráfico com os conceitos, referências por trás,
Porque é isso, assim... O que demonstra um amadurecimento do projeto, né? E assim as pessoas podem compreender melhor, por mais que tenham já essa proximidade com você, mas saber que é um produto viável, né? Exato. E também acho que o olhar às vezes se difere. O olhar que eu coloco em Uma Herói é diferente do que eu coloco em Todas as Nossas Fases, que é totalmente diferente de Movimento pro Sentimento. Que também é diferente de Arlindo, sou eu, que é diferente de Pequena Flor de Ameixa. Então, eu acho que são várias camadas, né? E aí eu acho que é importante a gente ter esse momento de falar, de apresentar o projeto, sabe? Para ver se aquele parceiro tá com aquele interesse. Às vezes ele já tem um outro projeto que se assemelha, ou vê que é muito mais complexo e vai precisar ali de um amadurecimento. Mas o legal é que com essas parcerias, quando a gente subscreve, né, inscreve o projeto e desenvolve ele para um edital, pelo menos com a Caboré a gente tem essa relação de eles analisam o projeto, dizem para mim geralmente, dá uma melhorada nisso, desenvolve um pouco mais. Então, isso é muito legal também nessa troca. Sim, pelo menos certeza. Essa parceria se envolve desde o início no projeto. E aí eu acho que é outra realidade. Assim. Não é só uma coprodução que vem trazer uma equipe, é um equipamento, Exato, né? Não é. E isso é riquíssimo. Assim. Muito bacana. A gente tem muita coisa para falar, vai dar para a gente falar um pouquinho de cada coisa, mas vamos falar mais sobre a websérie Arlindo, Sim. né? Como é que surgiu essa proposta? Nossa, Arlindo Sou Eu surgiu de uma coprodução também entre eu e Luísa de Souza, né, que é a autora de Arlindo Sou Eu, que é a Ilustra Lu, conhecida aqui, né, uma quadrinista potiguar. E ela publicava ainda na época, através do Twitter, esses episódios, essas páginas de Arlindo, Sim. né? Que depois houve a campanha do Catarse e ela conseguiu bater o recorde das primeiras horas, assim, de 100%. E aí lançou pela Companhia das Letras, né, o Arlindo. E aí o que aconteceu? Nessa época a Lu tinha os apoiadores do Catarse dela, e aí como ela já tinha finalizado essas postagens, ela ficou assim, como é que eu posso retribuir o meu público, o que eles estão ainda me apoiando, né? E aí ela entrou em contato comigo, a gente já era muito amiga na época, e eu falei assim, bom... Aliás, a ideia foi dela, né? De fazer um documentário para falar sobre o processo, o que há por trás, porque Arlindo tem muitas camadas. Sim. Então, no primeiro episódio, a gente vai ver camadas criativas, referências para ela, tanto de narrativa quanto de ilustração. E, sobretudo, porque Arlindo é uma obra, é um quadrinho que traz um menino de 15 anos que é gay, e mora em Currais Novos, né? Uma cidade interiorana. Então, existe ali uma outra receptividade, se é que nós podemos dizer, desse menino. E aí, a gente vê as desventuras dele, né? De primeiro amor, de inseguranças. E tudo com muita referência na cultura potiguar. Então, seja em comida, seja em jeito de falar. E tudo isso tem um porquê. É um personagem muito rico, né? Demais, assim, demais. Você se identifica com ele facilmente. E tem muita referência dos anos 2000, tipo de jovens dos anos 2000. Então, a gente vê muita referência, sei lá, eu e você provavelmente vamos sacar, e outras pessoas da nossa idade. Talvez algumas pessoas mais jovens não tanto, mas é legal porque acaba sendo essa porta também de nostalgia, e que foi o que pegou muitas pessoas. E aí, a Lu, ela fala muito sobre isso, assim, nesse primeiro episódio, sobre essas referências e a importância de trazer a regionalidade a partir de uma pessoa que mora aqui. Sim. Sabe? É totalmente diferente, né? Então, e aí a gente fez essa produção, a gente priorizou a equipe LGBT. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que, no mínimo, 80% da equipe são pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, tanto na frente das câmeras quanto por trás, Sim. que é super importante, né? E aí, colocamos, né, ela falou desde o início, assim, eu quero que seja uma websérie, que esteja disponível para quem quiser assistir. Sim. Então, colocamos no YouTube os dois episódios, e todos os dois têm recursos de acessibilidade. Os 3 recursos do audiovisual, né, de acessibilidade. E aí é isso, assim, nós tivemos esse primeiro episódio, e aí tivemos o segundo também, contamos com o Matheus Cardoso, também, super importante, porque tem muita referência da invenção do Nordeste Sim. também, né? O espetáculo aí Muito do bacana. Carlinho. Então vamos fazer assim, vamos exibir o primeiro episódio e a gente volta para o nosso bate-papo, tá bom? Vamos! Não se pode negar o amor. Toda história tem um começo, e essa não seria diferente. Em 2018,
por causa de todo o discurso de ódio que rondavam as eleições, eu fiz algumas tirinhas sobre esse menino, ouvindo e reagindo aos absurdos que o pai falava. As pessoas se sentiram cativadas por aqueles pedacinhos da história. Bom, depois que saiu o resultado das eleições presidenciais, eu não sabia muito bem o que fazer com toda aquela angústia, até que eu tive uma ideia. Inspirada pelos folhetins de jornais de antigamente, pela narrativa das novelas que sempre acompanhei desde muito nova, decidi fazer uma webcomic, como as que eu costumava acompanhar pela internet. Uma história em quadrinhos, publicada semanalmente no Twitter, uma página de cada vez. Oi, e aí, tá chegando no final? Tá no tapão de olha. Foi a primeira versão de Arlindo, foi quando eu tive a ideia. Esse desenho, eu acho que ele é de 2016. Foi um dia que eu tava escutando as pessoas falando na rua. E isso aqui veio tudo de uma vez. E a minha frase preferida de todas essas é uma peste de viado sapatão nessa cidade. Que é, assim, especial. E aí eram vários desaforos e eu fiquei tipo, meu Deus, gente, tipo, é uma criança ouvindo um negócio desse. É muito doido. Aí, eu acho que foi esse desenho e depois já virou o desenho digital, como era. Eu comecei a fazer essas tirinhas que acabaram funcionando como um estudo de personagem, pro que veio a ser a webcomic depois. Esse foi o primeiro desenho de Arlindo, de todos. A diferença pra como ele ficou depois. Na época dessas tirinhas, as cores eram mais para as coisas que ele gostava, para quando ele se sentia bem, e o cinza e o branco para as coisas que ele não gostava muito, sendo que para webcomic não deu pra manter muito essa dinâmica. Aí eu mantive as cores, mas sem essa parte de significado. Acho que ficou mais pelo tom mesmo que eu achei que era bom pro quadrinho, até pra dar uma unidade. Que eu não tinha muita experiência com um quadrinho longo, então eu não queria pintar com mais cores. Aí acabou sendo uma coisa que ia facilitar. A Xuxa. Ele assistindo Xuxa de manhã. Aí dançando El Chan. E alguém recriminando que ele tava dançando El Chan. Ele querendo brincar de Barbie, não podia. E aí acabou funcionando como um estudo de personagem mesmo. Essa caixa tá surrada aqui. Alguns. Foram algumas tirinhas, mas que já deram muita repercussão, pelo menos nas minhas redes sociais na época. Eu fiz, nossa, eu queria fazer uma história maior com isso. E aí, quando saiu o resultado da eleição, que aí todo mundo se desesperou, fiz, não, vou aqui fazer o que dá pra fazer. O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer quadrinho. Aí, quando eu fui fazer Arlindo, eu fiz, não, eu vou fazer no freestyle. Não vai ter roteiro. O máximo que eu tinha eram algumas coisas na história, uns 5 pontos na história que eu sabia que eu queria que acontecessem. E eu ia caminhando de um pro outro e o que regia esses pontos era uma playlist.
Esses aqui foram referências muito grandes durante todo o processo. Nimona foi uma webcomic que virou um livro impresso que rodou o mundo todinho, que é de um autor que eu gosto muito, que é Neil Stevenson. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles realmente deixaram todo o processo. Você vê a diferença do traço no começo do livro pro final. É muito, muito diferente e é muito bonito. O Roseiro Medalha Engenho, de Jefferson Costa, que tem muita coisa de referência de regionalidade, o uso das cores, o uso dessa paleta mais reduzida e da cor como demonstração de emoção. Eu acho que é uma coisa que eu levei muito para Arlindo e que eu levo muito para qualquer ilustração que eu faço. Sou apaixonada por essas páginas, principalmente as páginas onde não acontecem nada, que é só uma pessoa sentando para costurar. E a sequência toda dela amarrar o cabelo já conta uma parte da história. Eu acho que isso é uma coisa que eu levei pra minha vida. Jefferson Costa, tudo para mim. Tem esse quadrinho da Bruna Vieira que ela fez, que tem umas referências que eu usei muito ao longo do quadrinho. Também tá no Turma da Mônica das MSP. Acho que eu tentei trazer muito desse tipo de traço que é super fluido pro meu quadrinho. E as outras referências de Bloom, de Brian Lee O'Malley, todo mundo, quando eu comecei a desenhar, todo mundo falava: "Ai, parece Scott Pilgrim, seu traço, não sei o quê". E eu acho que eu acabei incorporando várias coisas, porque eu li muito, mas o que eu gosto mais dele é o Seconds. Gosto muito do estilo dos personagens, das roupas, sei lá, eu sempre usei muito como referência. Laura Dean vive terminando comigo, eu acho que eu usei mais do jeito da narrativa, de como incorporar a ilustração no quadrinho, que eu acho que é uma coisa que eu fiz bastante também. A Love the Spark da Tyler Walden também é bem legal, porque ela brinca muito com o tamanho dos personagens. Eu acho que eu gosto muito disso, eu usei bastante isso ao longo do quadrinho. E leva essa parte da ilustração, porque eu acho que tem uma diferença muito grande em fazer quadrinho, da experiência de fazer quadrinho e fazer quadrinho da experiência de ser uma ilustradora. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da forma de narrar a história, e isso é por causa das referências também. De Bloom também, na parte que Arlindo cozinha com a mãe dele, a parte que o menino cozinha, que tem essa coisa da proximidade deles, que não tem sarjeta entre os quadrinhos, que é pra demonstrar bem essa proximidade. E a Eleanor Davis, porque eu gosto muito do traço e da narrativa, do jeito de brincar com o tamanho dos personagens e com a cara deles. Que eu acho que eu me desprendi um pouco disso, que eu tinha que, tipo... Eu precisei aprender que eu não precisava desenhar lindo, bonito todas as vezes. As pessoas tinham que entender que era o mesmo personagem em várias cenas diferentes, desenhado de vários jeitos diferentes. Ele tem página que ele tá com a cabeça do tamanho do mundo, tem página que a cabeça dele é proporcional. Então é a coisa que eu fui aprendendo com base nessas referências também. O maior desafio pra mim dessa história acontecer era conseguir terminar a história. Porque primeiro que eu não tinha história, eu tinha a ideia, mas não tinha roteiro, então eu ia fazendo assim, na doida, assim. Ia fazendo no freestyle. E aí eu precisava ter uma rotina pra fazer isso. Então toda terça-feira, 8 horas da noite, se a página não estivesse postada, iam ser 2 páginas naquela semana. Por quê? Como um castigo? Talvez. É uma metodologia muito insalubre, porque às vezes eu não sabia o que é que eu ia fazer. E aí eu só ia fazendo, eu prestava atenção como eu tinha feito a página anterior e eu
pensava no pra onde eu queria que a história fosse. E aí ia seguindo nesse sentido. Muito moldada pela trilha sonora, e eu acho que isso fica bem evidente no quadrinho inteiro, porque a música é muito presente. E era muito louco, assim, porque as pessoas chegavam e faziam: mas como é que você fez o roteiro disso? Eu falei: não tem roteiro. Entreguei pra Deus. E aí acabou que virou Arlindo. Então, muito bacana, né, conhecer o Arlindo. Aí já me gera uma pergunta: depois desse documentário, vai ter a ficção do Arlindo? O Arlindo merece um filme de animação, né? Ah, super merece. Olha, quanto a essa parte, Lu poderia falar melhor, né? Mas eu sei que ela tem um projeto de transformar Arlindo em uma animação. Sim. Inclusive, se não me engano, ela já foi até pra fora exibir em eventos de animação. Se não me engano, acho que foi no Canadá, uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás. Mas eu sei que ela tem essa outra coprodução, que daí é pra produção de Arlindo mesmo. Sim. Mas com certeza merece, né? Porque é uma história muito bonita. E é uma coisa que ela sempre fala, né? Arlindo não é um romance. E realmente a gente vê, assim, Sim. que é sobre essa vivência no ensino médio, né? Enquanto um menino. E todos os dramas, né? Alegrias e desalegrias, vamos assim dizer. Exatamente, né? exatamente. E aí foi muito prazeroso para você produzir, né? Pelo que a gente pode perceber depois de ver, né? Você muito próxima, ela ficou muito tranquila na câmera e foi contando, né, essa história. Ah, demais, assim, eu acho que enquanto realizadora audiovisual e também criadora de modo geral, né? Porque quando a gente está em direção, roteiro, a gente acaba, às vezes, se envolvendo, né, com as obras de uma outra forma. Inclusive as que não são nossas também, né? Mas eu acho que é sempre legal quando você consegue estar em uma produção de algo que você realmente gosta, que você admira. Eu conheci a Arlindo muito antes da gente começar a falar sobre fazer um documentário, sei lá. Eu já gostava muito, acompanhava e sempre admirei, assim, sempre vi entrevistas de Lu. Então, assim, coisas que ela traz ali eu já sabia, então eu já vou perguntar sobre isso. Mas também muito ela queria falar também, deixar registrado. Então é isso, assim, faz muito parte do que eu gosto, né, também, trabalhar com coisas que eu acredito, sabe? Sim, com certeza. Que eu valorizo, que falam sobre pautas que também fazem parte do que eu vivo. Na verdade, todos os meus trabalhos sempre trazem um recorte de mim de alguma forma, assim, sabe? Seja pela minha identidade de gênero, seja pela minha orientação, seja por fato de ser uma mulher no audiovisual, seja... Enfim, acho que tem muitas questões, assim, sabe? A própria Pequena Flor de Ameixa, que era sobre o Kung Fu. Pois né? É muito do que a gente vive, né? Total. E por que não contar essas histórias, né? Exato. E por falar nisso, a gente está quase encerrando o nosso tempo, né? Passa rapidinho. Passa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o longa, né? Que está em processo de produção, é isso? Está em que fase? Vamos falar de forma breve, mas que a gente possa saber, acompanhar um pouco. Movimento por Sentimento foi filmado agora em julho, e a gente, junho e julho, e aí agora está em fase de pós-produção. Foi uma gravação incrível, assim. Os profissionais envolvidos também abraçaram esses personagens, porque documentário é muito, muito delicado, né? E quando você trabalha com um recorte, assim, muito social, você tem que ter também profissionais que tenham esse cuidado, né? Então, pra gente isso foi muito importante. E agora a gente vai para a etapa de pós-produção, já super difícil de fazer decupagem, porque as imagens ficaram incríveis. E Movimento por Sentimento é esse documentário, longa-metragem,
que vai trazer 4 artistas da cena hip hop de Natal, que é o que une eles, mas não é sobre o hip hop, é um documentário de personagem. Então, o que importa pra gente é a conexão com essas pessoas. E eu posso garantir que vocês vão se conectar, porque eles são incríveis. Eita, massa, pois a gente quer ver, viu, e saber mais sobre todo esse processo. Ano que vem. Tá bom. Pois é, o nosso tempo tá acabando, né? Antes de encerrar, tem mais alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei? Assim, eu acho que eu gosto sempre de pegar esses momentos, assim, pra dar uma, sei lá, uma sugestão pra quem também tá começando, tá querendo entrar, assim. Eu fico lembrando de quando eu era essa pessoa assistindo, pessoas falando. Eu acho que a gente sempre tem que pedir ajuda, sabe? Eu comecei assim, pedindo orientação, onde aprender a elaborar projeto, onde aprender a, sei lá, a entender mais sobre o assunto. Eu acho que a gente sempre tem que incentivar a formação. E é isso, assim, meu recado é esse, assim, peçam ajuda, perguntem se tem espaço para estar no set algum dia para aprender, porque estar lá é outra coisa, pegar ritmo, ver pessoas trabalhando. Eu acho que a gente tem que ir e realmente sentir bater a na energia, porta, assim. né? Sentir a energia, tem que bater na porta da galera que está fazendo e colar junto para fazer também. Ok, muito obrigada pela participação, obrigada né? a você. Parabéns, sucesso Pra aí. nós. A gente te espera aqui mais vezes. E obrigada a você pelo espaço, muito bom voltar. E é isso, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui, mas você também pode exibir sua produção aqui no programa. Entre em contato conosco através do QR Code aqui na tela ou no nosso Instagram, Olhar Independente TVU. Até a próxima semana. Tchau, tchau.